Dia Mundial do Autismo, se não me falha a memória. Dia Mundial da Conscientização do Autismo é 2 de abril, né? Isso é instituído pela ONU, né? Nós temos também datas aqui no Rio Grande do Sul, enfim, se comemora essa questão e está se dando cada vez mais atenção a esse aspecto, né? Que é extremamente importante. Para a gente ampliar um pouco mais essa informação, nós temos o contato com a nossa Secretaria de Educação aqui do Tupanciretã, através da secretária Rosane Tasquet de Doné. Ela está na companhia do coordenador da Educação Inclusiva da Secretaria de Educação, o César Robaina, que vão nos falar sobre a Semana da Conscientização do Autismo aqui em Tupanciretã. E quem inicia essas informações é a própria secretária Rosane Tasquet de Doné, a quem nós agradecemos aí pela gentileza. Secretária Rosane, bom dia. Como é que está, professora? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. Sempre um prazer a gente estar aqui e levar um pouquinho do que a gente tem feito dentro da Secretaria de Educação e da Administração Municipal. Perfeito. Amanhã é o Dia Mundial do Autismo, mas nós temos a Semana do Autismo aqui em Tupanciretã. Quais as datas dessa semana, professora, e qual a programação, o que vai estar acontecendo? Isso. Então, Miguel, nós temos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que ele foi definido pela Organização das Nações Unidas no ano de 2007. Então, é amanhã, dia 2. E a Secretaria de Educação e a Administração Municipal foi programado para nós conscientizarmos a nossa comunidade o que é o autismo, o que essas crianças precisam. Nós temos na nossa rede municipal muitas crianças que apresentam essa síndrome. E temos trabalhado bastante nisso, temos atendido, nós temos as nossas salas de AEE e também temos na nossa Secretaria de Educação o César Robaina. O César, ele é um estudioso nessa área, é uma pessoa que tem um grande conhecimento, agora continua fazendo seus estudos para esse atendimento. Então, ele está dentro da Secretaria de Educação, mas ele está envolvido em todas as escolas e em todos os setores que necessitam esse atendimento, né? Perfeito. Aí, Miguel, juntamente com o César e a nossa secretaria, nós programamos para conscientização na data de amanhã, sendo o dia específico para o autismo. Nós vamos fazer, então, a primeira caminhada municipal de conscientização do autismo. Ela vai ser no turno da tarde, aqui, às 16 horas, na nossa avenida. Nós vamos fazer uma caminhada com nossos pais, já estamos convidando a todos e conscientizando a todos a importância do tratamento dessas crianças dentro da nossa própria comunidade, né? Conhecer um pouquinho mais o que precisam essas crianças, esses jovens, enfim, essas pessoas que apresentam essas síndromes, e também o preconceito, né? Que a gente saiba lidar um pouquinho mais e atenda às necessidades dessas crianças. E é isso que nós temos nos envolvendo e fazendo dentro da nossa secretaria. Uhum. Então, convidamos, né, a comunidade para estar na praça. Nós vamos colocar alguns panfletos para justamente essa conscientização dessa síndrome que nós temos nos nossos alunos, na nossa rede municipal e fora dela também. Bem, então, amanhã, dia 2, às 16 horas, isso? 16h30, Miguel. 16h30. Nós vamos sair lá do Instituto Mãe de Deus e viemos até a praça. Uma caminhada de conscientização e uma caminhada sem preconceito, né? Uhum. Para que as pessoas saibam como lidar um pouquinho mais, o que é um autismo. Lembrando essa data importante para nós também, como o Dia Mundial, né, da conscientização do autismo. Perfeito. Vai haver outras atividades além desta caminhada, nessa semana? Nós temos uma outra atividade com a PAI, né? A PAI também tem uma atividade agora no domingo, na praça, bem importante, bem interessante. Inclusive,
nós temos também como parceiros a APAI nessa caminhada, justamente para que eles também tenham crianças, jovens, enfim, adultos também que têm esta síndrome, e é necessário eles também se apresentar à nossa comunidade para que as pessoas conheçam, vejam e como eles devem ser tratados. E nós temos toda a situação de inclusão nas nossas escolas, né? E esse trabalho vem sendo desenvolvido com uma dedicação incrível da nossa equipe, coordenada pelo César, mas também lá nas nossas escolas nós temos os nossos professores educadores especiais que dão todo esse apoio e esse trabalho também paralelo à sala de aula com os nossos alunos. Perfeito. Eu estou vendo que o César está ao seu lado aí, a gente pode conversar com ele um pouco também? Também, sim. Tá bem. Bom, vamos conversar com o César Robani, então, que é da Coordenação da Educação Inclusiva na Secretaria de Educação, sobre esse tema, sobre o autismo, que a Rosane nos fala, ele tem se dedicado também. César, muito bom dia, obrigado pela sua companhia aí. E como é que é Primeiro vamos falar um pouquinho do autismo, né? Me parece que existe, eu sou um leigo nesse assunto, mas a sensação que eu tenho é que há vários níveis de autismo e eles podem ter ser detectados, me parece, primeiramente pelos familiares e depois, talvez, até nas escolas. Mas você que conhece esse tema, como é que você define essa síndrome? E nós temos níveis dela e temos uma incidência muito grande aqui em Tupã-Siretã. Bom dia, César. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, primeiramente, o autismo é uma condição de saúde. Ela é caracterizada pelos desafios nas habilidades sociais, comportamentais, aptidões, movimentos repetitivos, fala, comunicação verbal ou não verbal, fala limitada, também varia de níveis para níveis. Então, nós temos, hoje, na própria rede municipal, nós temos alunos bem comprometidos, num nível mais severo, porém, nós temos muitos leves aqui no nosso município. Quero salientar que a pessoa com autismo não é porque ela tem um diagnóstico que ela não pode ter o seu lugar na sociedade. Então, a pessoa com autismo, as famílias, elas devem conquistar o seu lugar nessa sociedade, porque eles também possuem muitas aptidões, muitos talentos específicos. Como eles, muitas vezes, o pessoal diz, o autista foca muito no seu mundinho, ele é muito focado. Então, eles acabam desenvolvendo talentos muito específicos. Por exemplo, na nossa própria rede aqui, nós temos alunos com 3 anos que já estão alfabetizados. Por quê? Porque eles são focados e eles desenvolvem mais algumas áreas. Como eles se concentram fortemente, então, em apenas uma coisa, eles se destacam muito. É bom salientar sobre o atendimento dos nossos alunos com autismo, hoje, Miguel, na rede municipal, nas escolas de ensino fundamental, diagnosticado nós temos 16 alunos e 13 em avaliação. Nas escolas de educação infantil, 11 alunos diagnosticados e 6 em avaliação, totalizando 36 casos. Todos esses casos, eles são atendidos nas salas de recursos, que nós temos na MF Florido Duque Cruel, no Brasilina Terra, no Frei Galvão, e 2 junto ao Centro de Atendimento Interdisciplinar, que é o CAI, onde a gente tem aqui no centro do CAI e outra sala lá junto à ecoterapia. Também junto ao CAI, nós temos um projeto piloto de atendimento a alunos da educação infantil com diagnóstico do transtorno do espectro autista. Esse projeto iniciou esse ano, a gente está desenvolvendo lá junto com as gurias no CAI. Tem uma professora especializada, com especialização em ABA, que é a análise do comportamento autista, e juntamente com uma terapeuta ocupacional. Então, elas fazem esse atendimento, elas dão um retorno para a família, e a faixa etária desse projeto é alunos de 3 a 6 anos. Porém, os outros alunos com autismo, eles fazem atendimento nas demais salas do município. Também nós atendemos de forma com outras secretarias, que a gente faz bastante encaminhamento
para a Secretaria de Assistência Social, com os projetos do CRAS, quando ocorre algumas situações junto ao CRES, e a nossa principal parceria junto com a Secretaria de Saúde, onde a gente faz encaminhamento para o CAPS também, para consultas com o psiquiatra, com neurologistas, fono, TO, físio, psicóloga. Então, a gente tenta encaminhar esses alunos para todos os atendimentos que eles necessitam de forma interdisciplinar e com as demais secretarias. Hoje, nós temos esses alunos e eles variam. Há um tempo atrás, como tu salientou, Miguel, eles eram vistos pela família num primeiro momento ou aparecia um diagnóstico quando ele ingressava no ensino fundamental lá com 5, 6, 7 anos. Hoje, a gente já diagnosticou alunos com 1 ano, 2 anos, nessa faixa etária, 1 ano e meio, aqui no nosso município. Por quê? Porque quanto antes nós diagnosticar, melhor é, porque esse aluno vai começar as terapias e vai se desenvolver mais. E completando a fala da nossa secretária, a nossa equipe nas escolas, as gurias estão empenhadas, as gurias notam, já nos chamam, nós já encaminhamos para as avaliações, depois para o neurologista, uma segunda avaliação, que é o neurologista quem dá o diagnóstico, e após isso a gente encaminha para as terapias, faz formações com os professores, disponibiliza transporte escolar, disponibiliza monitor, conversa com o professor e manda para a sala de AE. Perfeito. Bem, um amplo atendimento aí com bastante profundidade. Nós temos 36 casos, me surpreendeu o volume para a nossa cidade de Tupanciretã. E também essa questão de diagnosticar com 1 ano de idade. Para os pais, César, para quem está junto com o bebê de 1 ano de idade, quais são os sinais que você destaca para que as pessoas fiquem alerta da possibilidade dessa criança ter algum nível de autismo? Miguel, até esse ponto consta no folheto que a gente vai, nos panfletos, que nós vamos distribuir amanhã durante a nossa caminhada, e é principalmente a criança que não se desenvolve, ela não fala, ela não mexe, ela não gosta que encostem nela, ela tem dificuldade com toque, dificuldade na alimentação, ela se alimenta de algo mais específico, algo sensorial, ela não gosta, digamos, de qualquer casaco, ela não gosta de botar calçado. Então, principalmente a parte da sensibilização ali, do toque, da fala e da alguns movimentos que ela vai fazer desde pequeno. E isso, até a gente já fez, eu e a secretária, a gente já teve presente nas nossas escolas de educação infantil, que nós tivemos em berçário 1, 2, onde a gente já identificou crianças com possível diagnóstico de autismo, que a partir disso a gente começou a fazer os encaminhamentos e foi diagnosticada dali 2, 3 meses pelo neurologista. Então, o familiar que vê que o seu filho já tem um atraso por não falar, por não se mexer muito, uma dificuldade na alimentação, mas ele não gosta da papinha, ele fica só no leite, será que é normal? Então, quando começar a notar essas situações, já procura, quem está na escola, procura a escola, e as crianças choram muito, não gostam de estar, tem problema na adaptação, os alunos com autismo... O barulho também incomoda. O barulho é algo que incomoda muito, bem lembrado, secretária, que atrapalha muito o desenvolvimento dessa criança. E aí, isso já pode ser notado em casa e passado para a escola, ou se a criança ainda não está matriculada numa escola, procurar o posto de saúde, agente de saúde, ou até nós aqui mesmo na secretaria. Perfeito, muito bom. Miguel, só quando tu falou que é bastante o número de casos, o transtorno do espectro autismo, do autista, é nosso segundo maior público dentro da rede municipal das nossas escolas. Poxa. Nós temos 88 alunos hoje, público-alvo da educação especial, a grande maioria com deficiência intelectual, que é o maior público, e o transtorno do espectro autista, o segundo maior público que nós temos.
Sem dúvida, um número bem expressivo mesmo, não tinha noção dessa intensidade, né? A Fernanda Robânia está nos trazendo aqui, tema muito importante, sempre deve ser discutido. Obrigado à Secretaria de Educação pelo empenho em trazer mais informações para a sociedade nesse sentido. E eu reforço esse aspecto da Fernanda aqui no sentido de que não só trazer as informações, mas ter a solução, apresentar à nossa sociedade o que deve ser feito para primeiro diagnosticar e, no caso de diagnosticado, aí então fazer o acompanhamento e dar o devido atendimento, né? E eu acho que o César foi muito feliz no colocar ali essa questão dos níveis, uma vez que o diagnóstico de autismo não significa que a pessoa vai ter algum problema de convivência na sociedade. Até muitas vezes a pessoa pode se destacar em vários aspectos e várias ações, desde que ela esteja devidamente acompanhada, né, estimulada, e que haja o tratamento. Existem casos graves, digamos assim, César, em Tupanciretã, foi diagnosticado alguns casos que são preocupantes para essa criança ou para esse jovem, para um amanhã, para um futuro? Ou os casos que nós temos em Tupanciretã são, nesses 36 aqui, casos que vocês conseguem dar o devido atendimento, o devido tratamento e conseguir com que essa pessoa atue na sociedade? Na verdade, nós temos todos os níveis praticamente em nossas escolas. Nós temos alunos que têm muita sensibilidade ao barulho, que surtam, alguns até um pouquinho agressivo, mas nós estamos trabalhando e a gente está conseguindo atender todos. Às vezes a gente faz um pouquinho uma redução de horário, coloca um monitor, como eu já falei, conversa com a família. Já teve casos de nós precisar colocar uma mãe dentro de uma sala de aula, numa escola de ensino fundamental, para a professora conseguir dar aula e esse aluno se comportar. Mas cada caso é um caso e a gente estuda eles bem individualmente. Então, cada caso a gente faz os encaminhamentos necessários, a gente faz um estudo aqui dentro da secretaria, com a escola, e tenta levar essa solução. Mas nós temos casos de todos os níveis. Na maioria que está em nossas escolas são moderados e leves, mas nós temos casos mais severos também, Miguel. Perfeito. César, aí nesse sentido, nos casos mais acentuados, que se percebe mais essa condição, como é que está a questão do preconceito, do aceitar por parte de colegas, das instituições, das famílias, da sociedade como um todo? As pessoas estão conscientes e aceitam já, ou ainda há muito preconceito? Existe muito preconceito. A gente não pode dizer que não existe na nossa rede, por parte desde os professores, colegas, pais de outros alunos, receios da família, dificuldade na comunidade geral, assim, escolar. Porém, a gente sempre tenta trabalhar com sensibilizações, falas na sala de aula. Muitas vezes a gente faz reunião com os pais para falar isso, com os próprios alunos a gente passa filme, a gente explica por que o colega tem esse modo, por que o colega faz algumas situações, tem alguns hábitos, por que não pode gritar perto do ouvido desse colega, por que não pode, por que esse colega, de certa forma, é diferente, digamos. Porém, isso tem funcionado. Em algumas situações, a gente tem que intensificar essa sensibilização, chamar os pais dos colegas, chamar os familiares. Porém, a sensibilização do porquê que esse aluno está ali, porque ele também tem direito. Às vezes a gente tem que chegar, né, secretária? É a inclusão, né? De nós chegar e dizer, é lei, esse é o lugar dele e ele vai ficar aqui. Porque muitas vezes não tem uma boa aceitação. Porém, com a maioria, a grande maioria, a gente faz sensibilizações e tem funcionado. Que bom. Eu não vou citar aqui o nome para não colocar a criança na vitrine, mas tem uma mãe aqui que está dizendo, ela tem uma criança de 1 ano e 3 meses, essa criança não fala, ela é braba, né, agitada, quando fala é enrolado e gritado, né? Poderia-se perceber, poderia ser algum indicativo de caso de autismo? A princípio ele tem algumas características do espectro autista. Uhum. E aí essa criança, essa mãe deve procurar primeiro o posto de saúde esse é o primeiro passo para ela?
Sim, se ela não está matriculada numa escola de educação infantil, nós vamos até a escola e a gente faz uma primeira avaliação e os encaminhamentos, porque às vezes é confundido isso. Tem gente, ele não fala, ele tem um certo atraso, é autista. Não, peraí, tem uma Sim. tríade que precisa ser seguida. Uhum. Porém, se ele não vai em nenhuma escola de educação infantil, o mais indicado é ir até um clínico geral, no Perfeito. posto de saúde. Aí o posto de saúde é quem pode dar orientação nesse sentido. Perfeito, muito bem. Bom, a gente, é claro que fica, primeiro, feliz por podermos ter esse tipo de atendimento aqui em Tupã-Siretã, né? É claro que essa síndrome existe há muito tempo, né? E muitas vezes as pessoas não tinham a devida atenção, o devido tratamento, por não ter disponível essa possibilidade, primeiro de diagnosticar e depois de fazer o tratamento. O César também colocou um aspecto que é bem relevante, bem importante. Tem crianças que têm, todo mundo conhece isso, tem crianças que são um pouco mais lentas na habilidade de falar, tem algumas reações assim um pouco mais demoradas, enfim, mas não necessariamente se tem a síndrome, né? São comportamentos que depois estarão se adequando com o tempo. Mas é claro que, havendo a síndrome, é importante o tratamento, quanto mais cedo melhor, sem dúvida nenhuma. Bom, César, obrigado pela sua companhia, também a Rosane. Eu vou deixar o microfone à disposição para você trazer mais algumas colocações que queira destacar na nossa comunidade. Depois a Rosane pode fechar essa matéria. Mas você gostaria, César, na condição de representante na Secretaria de Educação aqui do Tupã-Siretã, na coordenação da educação inclusiva na nossa secretaria, mais algum detalhe que você gostaria de trazer à nossa audiência? Por favor, fique à vontade, César. Sim, Miguel. Só quero lembrar do porquê dos símbolos e trazer quais são os símbolos do transtorno do espectro autista, que foi algo que a gente discutiu até numa reunião essa semana. Uhum. A cor azul, que é um dado importante que a gente não discutiu hoje, representa a maior incidência no sexo masculino. Há um tempo atrás, em 2012, 2010, era 9 meninos para uma menina. Hoje já é 4,5 meninos para uma menina. Então, a maioria das pessoas que têm transtorno do espectro autista são homens, são meninos. Também sobre a fita da conscientização, então, que ela traz o quebra-cabeça em cores diferentes, que representam a diversidade de pessoas e famílias que convivem com o transtorno do espectro autista, e a diversidade dos tratamentos. Então, as cores fortes representam a esperança e a conscientização da sociedade. E, por último, o porquê do quebra-cabeça, que é o mistério e a complexidade do autismo, que muitas vezes as causas são muito variadas. Então, tem causa genética, tem causa ambiental, tem causa pré-natal. Então, são muitas causas que hoje não cabe nós a discutir isso, mas traz essa parte. E, novamente, quero convidar toda a comunidade geral, a comunidade das escolas. Nós convidamos todas as escolas do município, as particulares, estaduais, municipais, o Centro de Atendimento Interdisciplinar, o pessoal da ecoterapia, a APAI, que é a nossa parceira nos atendimentos, juntamente com o CAI, que fazem as nossas avaliações para diagnosticar esses alunos. Então, convidar todo mundo para amanhã, a partir das 16 horas, nós já vamos estar lá, né, secretário, um pouquinho antes, para sair das 16h30, da frente do Instituto Mãe de Deus, até a praça, onde nós vamos distribuir panfletos sobre características, sobre o que é o autismo, e também só salientar que a secretária já falou, por mais conhecimento e menos preconceito. Então, tragam seu cartaz, balão azul, e vamos conscientizar a nossa população do que é o transtorno do espectro autista, acabar com esse preconceito e desenvolver cada vez mais nossas crianças, nossos adultos que estão aí. Obrigado. Perfeito, obrigado, César. Rosane, mais algum detalhe na nossa audiência? Por favor, fique à vontade. Miguel, agradecer o espaço que tu estás proporcionando à Secretaria de Educação para que a gente coloque à comunidade o trabalho que nós desenvolvemos junto aos nossos alunos, né? Nós não distinguimos alunos nenhum, a escola é um direito de todos, o aluno tem que estar incluído dentro das nossas escolas. O César faz um trabalho bastante
dedicado a essas crianças, não só o autismo, mas hoje a gente está se falando bastante no autismo. Nós temos também síndrome de Down, bastante casos dentro da nossa rede. E nós trabalhamos também junto a essas instituições que o César colocou, e a ecoterapia. A ecoterapia é primordial ao movimento do corpo dessas crianças que apresentam o autismo. Então, a gente está procurando dentro da secretaria e da administração, porque aqui envolvem várias secretarias, envolve a Secretaria da Saúde, envolve todas as secretarias de modo geral, nesse trabalho que é se dedicarmos a essas crianças que precisam do maior atendimento nosso. Quando essas crianças entram nas escolas também, elas levam um tempo muito grande para adaptação. Elas precisam se adaptar ao nosso professor. Ele tem que conhecer essa criança. E também a gente tem trabalhado bastante com nossos monitores, com auxílio, porque alguns, como o César colocou, são agressivos, outros não são tanto, depende do grau de autismo que essa criança apresenta. E sempre com diagnósticos médicos, né? Do que essa criança, muitos tomam o seu medicamento. Então, é assim, nós temos que conviver com essas crianças, com esses jovens, com essas pessoas, e temos que ter conhecimento também. Então, esse espaço é muito importante para nós, Miguel, e para toda a comunidade. Antigamente, essas pessoas não apareciam na comunidade. Hoje, elas aparecem, elas existem, e elas são bem-vindas, tanto na nossa comunidade, quanto nas nossas escolas. E estamos fazendo um trabalho bem sério, bem primoroso, para que a gente possa atender da melhor maneira possível esses alunos. Miguel, só mais um item. Sobre a nossa conscientização, essa semana inteira a gente vem trabalhando, acho que a comunidade em geral tem visto algumas postagens, campanhas de dentro das escolas. Nós realizamos um projeto, a gente faz 2 semanas que a gente vem mandando material e conversando nas escolas, e a gente fez um projeto de conscientização do autismo, hoje um projeto piloto, que foi esse ano só nas escolas municipais, que as escolas precisavam fazer postagens, construir cartazes, fazer atividades sobre a conscientização do autismo e realizar postagens. Então, a escola que tiver maior número de curtidas e compartilhamentos vai ganhar um prêmio. A gente estabeleceu 3 categorias, escolas rurais, MFs urbanas e EMEIs urbanas. Então, por isso que tem essas postagens, peço para a comunidade curtir, compartilhar, que as escolas que mais tiverem curtidas e compartilhamentos vão receber prêmios sobre isso. Então, até o dia 8 de abril. Até o dia 8 de abril. Isso está disponível seria em qual local, qual página? No Facebook das nossas escolas municipais. Perfeito. No Face das escolas mesmo, então. Perfeito. E quais são os prêmios, César? São jogos e alguns outros brinquedos para trabalhar com os estudantes público-alvo da educação especial e transtorno do espectro autista. Ótimo. Então, você que tem hábito de frequentar aí a internet, principalmente nas páginas do Facebook, pode ir então nas páginas das escolas de Tupanciretã. É claro que cada familiar, o amigo, o aluno poderá dar a dica de qual é a página da escola que ele quer, enfim, fazer uma campanhazinha aí e fazer essa divulgação através dessas plataformas também. Perfeito. César Robaina e Rosane Tasquet de Doné falaram com você, audiência da Tupã. Um abraço, Rosane. Um abraço, César. Obrigado pela companhia. Muito obrigada. Obrigado. 10h48, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que ouviu aí então a Rosane Tasquet de Doné, nossa secretária de Educação, o César Robaina, que é coordenador da Educação Inclusiva na Secretaria de Educação, falando sobre a Semana da Conscientização do Autismo, que, por último, aí, como o César estava colocando, vai se estender até o dia 8, então, nessa campanha que eles estão fazendo junto às páginas sociais das escolas aqui de Tupanciretã, e você pode, então, participar também dessa interação. 9h49.